Amém. Abra sua Bíblia, irmãos, no livro do Gênesis, capítulo de número 12. Alguns irmãos perguntaram se era o início de uma série, e eu disse ainda não, mas eu vou estar sentando com o pastor depois. Nós temos aí, Deus tem colocado em nosso coração falar sobre uma série depois, cujo tema é: a minha família não será destruída. Amém? Com base no livro de Esté. Então as irmãs aí já estão sendo motivadas a ler Esté com a minha esposa. Então vamos lendo, irmãos, para quando a gente for trabalhar a série aqui, você não ficar boiando. Esté quem? A filha do pastor? Também, mas tem um livro, viu? Com o nome Esté na Bíblia, né? Capítulo de número 12, ficou faltando eu concluir essa parte, eu quero terminar com os irmãos hoje. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4. Todos acharam? Digam amém. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Circule a palavra Canaã, se você tem caneta aí. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, circula Siquém também, até o carvalho de Manre, circula tudo isso aí. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, circula Betel. E armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar, diga comigo, e invocou, está fraco, e invocou o nome do Senhor. Amém. Queridos, o tema de hoje é conduzindo a minha família no propósito de Deus. Nós já falamos aqui que a chamada de Deus a Abraão, ou pelo menos a primeira chamada, se deu na terra de Ur dos Caldeus. De lá, Abraão caminha mais de 900 quilômetros até a terra de Harã e para ali. Quando ele para ali, parece que Abraão não quer seguir no propósito de Deus. Ele acostuma-se com aquele lugar, afinal de contas, era um lugar bom, era um lugar que trazia muita satisfação para quem era comerciante, como Abraão era. Por isso que ele passa um tempo ali, e ele só sai dali quando o pai dele morre. É interessante, Abraão só saiu de Harã quando perdeu alguém importante. E às vezes Deus faz a gente perder coisas importantes para que a gente volte ao propósito dele. Quem diz amém, meus irmãos? Então ele tem que sair dali, e Deus vai trazer uma segunda chamada a Abraão, que está no capítulo 12, versículo de número 1, 2, 3, que é quando Deus diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Em outras palavras, Deus estava dizendo: o fim não é Harã, o fim é Canaã. Sai daí, vai para onde eu te mandei. O que Deus está mostrando para Abraão é que Deus não muda de ideia quando o tempo passa. Se ele disse que era Canaã, então seria Canaã. Abraão era que tinha que mudar e se conformasse com o propósito de Deus. É interessante isso, irmãos, porque às vezes nós achamos que com o passar do tempo Deus vai mudar de ideia, Deus vai facilitar as coisas, Deus vai deixar as coisas do nosso jeito. Mas nós temos que aprender uma coisa, meus irmãos: não é do nosso jeito, ainda é do jeito de Deus. Aleluia. E eu tenho que entender que ou eu me conformo à vontade dele, ou ele vai tirar coisas importantes para eu entender que eu preciso seguir o propósito dele. Amém, meus irmãos? É assim que a Bíblia funciona. E aí, hoje nós vamos observar que Abraão entende, depois da perda, que ele precisa ir até Canaã. E eu acho muito interessante isso, porque Abraão vai, mas ele envolve toda a sua família no propósito de Deus. Abraão não foi sozinho. Abraão influenciou outros, influenciou sua casa a seguir o propósito de Deus. E aqui começa um primeiro princípio para nós, irmãos. É nossa responsabilidade como maridos conduzir a nossa família
no propósito de Deus. Nós temos a responsabilidade de conduzir. Às vezes as esposas que têm maridos crentes, elas sofrem muito, porque elas estão sempre buscando a presença de Deus, estão sempre tentando, lutando sozinha, e o marido se diz crente, mas não se envolve, não conduz a família. Embora a esposa também tenha a responsabilidade de buscar a presença de Deus, mas é responsabilidade do marido. A primeira responsabilidade é dele, de conduzir a sua casa para viver o propósito de Deus. Tua mulher tem que ter desejo de orar quando ela vê tu orando. Amém, meus irmãos? Tem que ter desejo de ler a palavra quando vê tu lendo a palavra. Quando tiver, não quero ir, eu estou meio assim, você vai. Mas eu não estou querendo ir, mas você vai. Por que você vai? Porque é minha responsabilidade colocar você no caminho de Deus. Vamos juntos, vamos adorar a Deus. Lá na frente eu vou falar sobre isso. Quando o marido não é crente ou não quer, a esposa assume o papel. Amém, irmãos? Mas alguém tem que conduzir essa família no propósito de Deus. Toda vida fora do propósito de Deus não é vida, é morte. A gente só está vivo quando está vivendo o propósito de Deus. Aleluia, irmãos. Só está vivo se estiver vivendo o propósito de Deus. Veja na sua Bíblia que é responsabilidade de Abraão conduzir a sua casa, a sua família nos propósitos de Deus. Gênesis capítulo 18, rapidinho, versículo de número 17 a 19. Eu acho maravilhoso isso, irmãos. Durante a semana nós temos o tempo para ler, abrir a Bíblia, né? Geralmente no culto do fim de semana, no domingo, não dá para ler todos os textos, então a gente cita. Mas durante a semana nós temos um tempinho a mais. Se não der para terminar, a gente continua em outra oportunidade, mas o bom é que você abra a Bíblia. Amém, meus irmãos? Abra a Bíblia. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação? E nele serão benditas todas as nações da terra. Olha o versículo 19. Porque eu tenho conhecido, Deus está dizendo, eu tenho conhecido Abraão. Diga comigo, intimidade. Aí ele diz, que ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele. Para quê? Para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Vocês estão percebendo aqui? Deus está dizendo, Abraão, eu tenho conhecido ele, e ele vai ordenar. A palavra hebraica aí é a palavra de savarre, ou seja, ele vai mandar, ele vai ordenar, ele vai incumbir a sua família, os seus filhos, no caminho do Senhor. Aleluia, achei isso tão bonito, irmão, quando eu estava lendo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus aqui, ela é chamada de um caminho a ser seguido. E é responsabilidade do cabeça do lar, do marido, conduzir a sua família no caminho de Deus, na obediência à palavra de Deus. É por isso que quando o pai, irmão, vê o filho mentindo, ele tem que chegar para o filho com a palavra e dizer, a Bíblia diz que não pode mentir. É por isso que tem que ter conhecimento de Bíblia, tem que ter conhecimento da palavra, para poder ensinar os filhos o caminho que devem andar. O que eu vou dizer agora é pesado, mas tem que ser dito. É uma vergonha quando o filho tem que ensinar versículo bíblico para o pai. Porque não é responsabilidade da criança ensinar versículo bíblico para o pai, irmão. É responsabilidade do pai inculcar na cabeça dos filhos a palavra de Deus. Aleluia, e vai valer a pena, meu irmão. Irmão, mas eu ensino, não quer saber, eu prego, não quer viver, mas vai valer a pena. Manoá ensinava a Sansão, dia após dia, Manoá morre com Sansão desviado, mas no último momento da vida de Sansão, Sansão se converte. Dá para imaginar a surpresa? Manoá está no céu, de repente entra pela porta do céu, Sansão, aí Manoá olha e diz, gente, valeu a pena ensinar a palavra, meu filho foi salvo. Aleluia. Irmão, temos que conduzir a nossa casa em obediência à palavra de Deus. A primeira cobrança lá em casa é leu a Bíblia, li. Orou, orei. Quanto tempo? É assim, irmão. É conduzir, é incumbir a família, porque é minha responsabilidade, é a sua responsabilidade como homem.
Deus vai chegar para mim e vai dizer: Marcos, você não conduziu sua esposa aos meus caminhos. Já imaginou isso? Agora, bom é quando ele diz assim: eu estou feliz, servo bom e fiel, porque o que você pôde fazer, você fez para manter sua casa na obediência à minha palavra. Isso não significa, irmão, que todos vão ser salvos, mas significa que você está fazendo a sua parte, porque nem todos querem. John Wesley dizia: eu posso não levar todo mundo a Cristo, mas eu posso levar Cristo a todo o mundo. Aleluia! Leve Cristo para a sua casa, leve Cristo para a sua família. Aí veja bem, aí Deus diz: e Abraão vai ensinar também a sua casa, seus filhos, a agirem com justiça. Versículo 19, o que é isso, irmão? Ou seja, ele vai ensinar os seus filhos a serem retos, a praticarem atos justos. Ele vai ensinar à sua família que ele não deve ser conduzido pela injustiça, mas pela justiça. É nossa responsabilidade, irmãos, ensinar a justiça aos nossos familiares, como eles devem viver. A palavra aqui, juízo, significa agir legalmente, não ser um fora da lei. Nós temos que ensinar aos nossos filhos, irmãos, que se tivermos errado, não temos que subornar o guarda, porque isso é agir fora da lei. Mas o guarda é corrupto, mas você não é. Amém? Mas todo mundo faz, mas não é todo mundo que vai morar no céu. Mas, irmão, e se eu perder? E se eu nada, irmão? Nós temos a cultura de outro lugar, nós não somos da terra, nós somos do céu. O que nos governa é a cultura do céu. A igreja não pode se conformar com o mundo e agir como o mundo, irmãos. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se todo mundo está fazendo, é o primeiro indicativo para a igreja não fazer, porque a igreja não é o mundo, ela foi comprada e lavada pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que ser diferentes, irmãos. Aí Deus diz, ele vai conduzir. Aí sabe o que eu acho bonito, irmãos? A fé de Abraão, diga comigo, a fé de Abraão é uma fé contagiante. Irmãos, Abraão, ele consegue contagiar toda a sua casa com a sua fé. Se não, veja na sua Bíblia, capítulo 12 de Gênesis. Eu achei tão bonito isso. Vim terminar esse estudo agora, cheguei quase em cima da hora. Olha o que diz a Bíblia, e comecei cedo. Assim partiu Abrão, versículo 4 de Gênesis 12, como o Senhor tinha dito. E quem foi com ele? Quem? Ló foi com ele. Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Irmãos, 75 anos de idade, velhinho, mas ainda conseguia influenciar os jovens com a sua fé. Eita, coisa bonita é quando um jovem olha para um velhinho e diz assim: eita, eu quero ser crente que nem aquele senhor ali é crente. Quem lembra do irmão Agimiro de saudosa memória? Aqui conosco, parece que estou vendo ele nessas cadeiras da frente. Era o louvor aqui pipocando, o poder de Deus aqui tomando de conta. Irmão Agimiro bailava, levantava as mãos para cima. E eu olhava para aquilo ali e dizia: Anaílis, minha filha, eu quero chegar nessa idade aí, com esse mesmo desejo de adorar a Deus. É fé que contagia. É assim que temos que ser, irmão. Teu filho tem que olhar para tu, tua esposa tem que olhar para tu e dizer assim: eu quero a intimidade que meu marido tem com Deus. Imaginou, irmãos? Ele contagiou o sobrinho dele, Ló. Aí quem mais? Versículo 5. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher. Contagiou quem mais? Sua mulher, Sara. A fé dele começou a contagiar a mulher dele, irmão. Despertar ela. A fé de Abraão começou a dizer para ela: minha filha, Deus tem duas promessas para nós. E qual é, meu velho? A primeira promessa é que Ele vai nos dar uma terra, glória a Deus. E a segunda? A segunda é que Ele vai nos dar um filho. Um filho, mas se Ele falou, Ele vai cumprir. Aí ela disse: eu ainda estou meio assim, mas vamos embora, vamos ver o que Deus faz. É assim que o marido cristão age, irmão. Quando a esposa está desanimada, ele chega diante dela e diz assim: ei, minha filha, eu tenho intimidade com Deus, e Ele me disse que vai cumprir a promessa. Aleluia. Aí aquela mulher se empolga, aquela mulher se levanta para orar, para buscar a Deus. É assim, irmão.
Agora tem marido que vê a mulher fria, irmão, e esfria também. Ou vice-versa, né? Tem mulher que vê o marido frio e esfria também. Vai para a igreja hoje, vou nada. Aí a mulher diz, rapaz, eu até ia, mas também não vou não. Vai, mulher. Porque quem sabe ele vendo tu indo, ele vai também. É assim ou não é, meus irmãos? Mesma coisa é a mulher. Tu vai para a igreja hoje, filha? Não, não vou não. Eu também acho que vamos assistir um filme. Já que não vai para a igreja, abra a Bíblia, vai ao menos orar, vai ao menos adorar a Deus, não é assim, meus irmãos? Mas se ficar os dois parados, irmão, a carruagem não anda, e é isso que o diabo quer que a gente pense que dá para parar muito tempo e depois voltar. Às vezes nessas paradas a gente não consegue voltar mais, é por isso que Deus diz, permanece no caminho, este é o caminho, ande nele. Quando você perceber que alguém está fraco, chegue perto e fortaleça. É assim a fé de Abraão, a fé que contagia. Aí, irmão, ele conduz o seu sobrinho Ló, a sua esposa, olha que fé contagiante. Agora a Bíblia diz aí, versículo 5, e também todas as almas que lhe acresceram em Harã. Sabe o que é todas as almas aqui? Expressão hebraica, homens e mulheres que estavam convivendo com Abraão. A fé desse homem era tão contagiante, irmão, que quem chegava perto dele se convertia ao Deus dele. Eita, glória a Deus. Você imaginou isso, irmão? Ele contagiava as pessoas com a sua fé. Quando alguém chegava perto de Abraão, ele começava a falar de Deus, das promessas de Deus, de quem Deus era. Aí o povo começava a vir, fala mais, Abraão, fala mais desse Deus. Aí Abraão começava a falar de Deus para o povo, daqui a pouco o povo estava dizendo, eu quero crer nesse Deus. Aí Abraão diz, olha, tem uma coisa, eu estou indo para Canaã. Se vocês quiserem ficar, vocês podem ficar, mas eu estou indo para lá. Quem quer ir adorar o Deus vivo e verdadeiro em Canaã? Aí todo mundo disse assim, depois do que tu já viveu, e já falou, e já passou com esse Deus, eu quero o teu Deus também, Abraão. Aleluia. É por isso que a gente tem que ter experiências com Deus, irmão, que é para o nosso filho, a nossa esposa, os nossos parentes olhar para nós e dizer assim, eu quero servir ao Deus que tu serve. Fé que contagia, onde passava as pessoas, irmão, e a fé de Abraão contagiava tanto, que ele conseguiu contagiar o povo não só para ir a Canaã, mas para fazer aliança com Deus. Entenderam isso aqui, meus irmãos? Foi uma fé tão contagiante que ele conseguiu fazer o povo entender que era importante ter aliança com Deus. Olha na sua Bíblia, o capítulo de número 17 de Gênesis, versículo 23 a 27. Olha o que Abraão conseguiu fazer com a fé dele, irmãos. Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão. E fez o quê? Circuncidou a carne do seu prepúcio. Gênesis 17, 23, abra a Bíblia. Naquele mesmo dia, como Deus falara com ele, e era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do seu prepúcio. Olha aí, ó. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia, foi circuncidado Abraão, Ismael, seu filho. Quem mais, irmão? Todos os homens da sua casa, o nascido em casa, o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Eita fé, irmão! Abraão aqui é um evangelista, ele está pregando a palavra, o evangelho. Já aprendemos na escola de fundamentos que o evangelho é toda a Bíblia. Eu não vou estudar isso aqui, senão precisava de mais tempo. Mas é toda a escritura, tanto o Antigo como o Novo Testamento, porque o evangelho está em todas as páginas. Abraão conseguiu conduzir o povo à circuncisão, os homens. Já imaginou você convencer um homem já velho a fazer uma cirurgia parecida com a cirurgia de fimose? Agora, era uma dor miserável, porque não tinha anestesia. Por que ele conseguiu convencer? Porque ele explicou o significado da circuncisão. A circuncisão era o pacto de Deus com o seu povo, e ela compreendia 3 coisas, preste bem atenção. Primeira coisa, quando um macho era circuncidado na casa de Israel, ele estava dizendo, eu pertenço somente ao Senhor Deus. Aleluia! Quando ele se cortava ali, irmão, ele estava dizendo assim, olha, eu sou marcado para pertencer a Deus.
A fé de Abraão fez aqueles homens fazerem uma aliança com Deus, dizendo: eu estou marcado para pertencer a Deus. Que a nossa fé influencie os nossos parentes, a nossa casa, de tal maneira que eles digam: eu quero ter um pacto com o teu Deus, eu quero ser marcado por Deus, pelo sangue de Jesus. Segunda coisa que a circuncisão trazia, era um sinal da justiça moral de Deus mediante a fé. Todo macho circuncidado, ele tinha consciência: eu fui justificado diante de Deus. E terceira coisa, era a marca da promessa. Quem era circuncidado estava dizendo: eu tenho a marca de que todas as promessas de Deus vão se cumprir. Aí você diz: irmão, mas eu não sou circuncidado, porque não sou judeu. É porque a circuncisão era para o judeu, já passou. Mas você é marcado também, e não é pela marca da circuncisão não. O apóstolo Paulo diz em Efésios 1, que é pelo selo do Espírito Santo de Deus. Só quem foi marcado aqui, diga amém, aleluia. Somos marcados, irmãos. E essa fé de Abraão também influenciou toda uma geração. Paulo diz em Gálatas 3, 6, 7 e 9, que nós andamos nas pegadas da fé de Abraão. Até hoje, a fé de Abraão influencia. Olha vocês aqui, sendo influenciados por ela. E eu também, né? Entenderam, irmãos? Então nós temos que ter essa fé que influencia para conduzir a nossa casa, a nossa família no propósito de Deus. E eu quero chamar a sua atenção: se a minha fé não influencia ninguém, eu tenho que dar uma olhada se a minha fé é verdadeira ou não. Porque fé tem que influenciar, irmão. As pessoas que se aproximarem de mim, elas têm que sair mais crente. Quem diz amém? As pessoas que se aproximarem de mim, elas têm que sair de perto de mim, de você, com mais desejo de orar. Irmão, com desejo de ter experiência com Deus. Para quê? Por quê? Porque a fé tem que contagiar, tem que influenciar. Quem tem uma fé contagiante, preste atenção, não precisa nem forçar os outros, irmão. Só com testemunho os outros dizem assim: eu quero ter essa experiência que tu tem, eu quero o teu Deus. Veja na Bíblia, Ruth capítulo 1, eu acho bonito demais isso aqui. E quem está, irmão, disposto a ser influenciado, é influenciado pela fé. Ruth capítulo 1, eu vou ler mais rápido aqui por causa do tempo. Ruth capítulo 1, versículo de número 15 em diante. Vocês conhecem a história. Noemi, ela vai com a sua família lá para os campos de Moabe. Lá acontecem tragédias, marido morre, filhos morrem, fica só ela e suas duas noras. Aí uma vai embora, que é a órfã. Aí Ruth diz assim, Noemi diz assim: olha, Ruth, vai-se embora também. Pega o exemplo da outra, vai embora, porque eu não tenho mais como gerar filho para tu casar, não. Só que não dava, irmão, sabe por quê? Porque a fé de Noemi já tinha contagiado Ruth, aleluia. O tempo que Ruth passou pertinho de Noemi, a fé de Noemi passou para ela. Olha o versículo 15, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse porém Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, aleluia. Ruth está dizendo: não dá mais para ir sem ti, Noemi. Por quê? Porque eu não volto mais para os deuses falsos, porque a tua fé me influenciou a crer no Deus verdadeiro. Já imaginou isso, irmão? A fé que contagia faz as pessoas deixarem os ídolos e se converterem ao Deus verdadeiro. Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Essa fé que contagia, ela contagia os membros da família, é passado de pai para filho, ou de mãe para filho. Veja, na sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 1, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, esteja nos dando essa fé contagiante, para que onde a gente andar, a gente saia contagiando, influenciando outros com a nossa fé. Capítulo 1 de 2 Timóteo,
versículo 5, Paulo diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou, a palavra grega aí é einokeo, que significa morar. Ele diz: a fé morava aonde? Primeiro na tua avó Lloyd, e depois em tua mãe Eunice. Aí diz o texto: e eu estou certo que também habita em ti. Olha a fé contagiante aí, irmão. Quem diz amém? Olha a fé passando de geração a geração. Receba a palavra nesta noite. Deus vai nos dar uma fé tão grande que as próximas gerações ainda serão influenciadas. Aleluia. A Bíblia mostra que o pai de Timóteo era grego, não era crente não, Atos 16. Aí quando o pai não é crente, quando o pai não quer Deus, aí a avó toma posição, a mãe toma posição, e a Bíblia diz: e a mãe dele era crente, e a fé morava dentro dela. Aleluia. Irmão, sabe o que é a fé habitando em alguém? Não é quando o negócio aperta, eu digo assim: vixe, estou meio sem fé hoje. É porque aí a fé, ela só vive de aluguel, ela vem e vai. Agora, se a fé morar em ti, aconteça o que acontecer, tu vai permanecer crendo. Aleluia. Eu não sei como tu já não perdeu a fé. É porque eu não sou uma casa de aluguel não, eu sou a morada da fé. Ela habita em mim. Aleluia. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, você observa que a fé vai passando de pai, ou melhor, de vó para mãe, de mãe para filho, e depois a fé que passou da avó, da mãe para Timóteo, influenciou toda uma geração de jovens. Que o Espírito Santo de Deus produza essa fé em nós, irmãos, amém? É uma fé contagiante. Agora, volte para Gênesis por causa do tempo, vamos acelerar. Gênesis 12, vamos ver a chegada de Abraão, depois que ele contagiou todo mundo com a sua fé, toda a casa, toda a família, sobrinho, esposa, todo mundo que chegava perto dele. Aí a Bíblia diz, versículo 5, parte C de Gênesis 12: e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Olha que coisa interessante, irmãos. Canaã era o lugar que Deus mandou Abraão ir. Só que você vai entender um princípio aqui essa noite. Harã, de onde Abraão saiu, significava lugar alto. Canaã, aonde Deus levou Abraão, significa lugares baixos. E agora, irmão? Como é que Deus diz para Abraão: Abraão, tu sai da terra das montanhas, lugares altos, e desce a Canaã, lugar baixo. Como assim, Deus? O Senhor está me tirando de um lugar alto para me colocar num lugar baixo? Deus está tirando Abraão de cima para colocar Abraão embaixo. Eu não entendi, irmão. Até o Glória engasgou. É porque Harã era o lugar alto, mas não era o propósito de Deus. Às vezes o propósito de Deus não está no lugar alto, está no lugar baixo. Mas não te preocupa, quando Deus te leva para o lugar baixo, não é para você ficar humilhado não. É porque Ele quer te mostrar que em Harã tu subiu sozinho, mas em Canaã tu vai subir mais Ele. Aleluia. Se tu estás no lugar alto, mas está sozinho, é o pior lugar do mundo. Se estás no lugar baixo, mas está com Deus, é o melhor lugar do mundo. Porque o lugar abaixo só é ruim quando Deus não está lá. Quando Deus está, Ele tira do lugar baixo e bota no lugar alto. Aleluia. Deus quer ensinar o princípio da humildade a Abraão. Tu vai subir, mas tu vai subir comigo. Lá tu subiu sozinho. E eu acho bonito isso, irmão. Porque o lugar alto, Harã, era bom, mas não era o melhor. E eu quero dizer para você nesta noite: o bom pode ser bom, mas não é o melhor. Se você quiser ficar com o bom, fique com o bom. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a igreja esta noite: Deus não quer te dar apenas o bom, Deus quer te dar o melhor. Obedece. Aleluia. Mas irmão, eu vou ter que descer. Irmão, mas quem desce vai subir. Foi Jesus quem disse, não foi eu. Aquele que se humilha será exaltado. Aleluia. Quem está humilhado debaixo da mão de Deus, a mesma mão que humilha, ela é
levanta. Eu vou já mostrar isso aqui na Bíblia. Agora, o lugar lá, Arã, era o lugar do destaque, mas era sem Deus, não era o propósito de Deus. Enquanto eu estava preparando esta palavra para ministrar hoje à noite, e orando, o Espírito Santo disse para mim: diga lá na igreja. E eu não vou citar o nome aqui, eu falo no final do culto, porque eu percebo que a igreja ainda não tem maturidade para isso. Quando cito o nome, todo mundo olha para o personagem. Mas eu não vou citar o nome agora, mas Deus me disse que você disse assim: quem eu já fui, onde eu estava, eu tinha posição, eu tinha honra, eu estava num lugar alto, mas eu desci demais, eu estou no lugar baixo, e agora? E Deus mandou eu dizer para você aqui esta noite: Deus não te trouxe para o lugar baixo para te matar, não. Deus tirou você de cima, porque em cima tu estavas com dificuldade de ver a Deus. Ele te colocou embaixo para tu enxergar Ele, para te mostrar que Ele é quem te faz subir de novo. Aleluia. Ele vai te fazer subir, meu irmão, minha irmã. Mas eu estava tão bom. Estava não, tu pensava. Estava não. Bom, tu vai ficar agora quando Deus te levantar. Aleluia. E o que é que acontece ali? Quando ele vai para o lugar baixo, Canaã, versículo 6. Ele passou por aquela terra até o lugar de... capítulo 12, versículo 6 de Gênesis, diga comigo. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de quê? Vai, irmãos, vocês estão com medo de quê? O lugar de quê? Siquém. A palavra Siquém, por isso que eu pedi para você circular, significa costas, ombro. Quando Abraão chega em Siquém, sabe o que é que Abraão está dizendo? Eu estou dando as costas para Ur dos Caldeus e para Arã definitivamente. Não entendi, irmão? Vai entender agora. Não adianta ficar chorando com o que passou ou com o que você perdeu lá atrás. Deus está dizendo: dê as costas para o que passou, porque o que eu tenho para você está lá na frente. Se quem está chegando na tua vida, meu irmão, vira as costas para tudo o que passou e avança para o que está diante de você. Agora, Siquém também significa, sabe o que, irmãos? Vale da decisão. Siquém ficava localizado entre o Monte Ebal, Monte da Maldição, e entre o Monte Gerizim, Monte da Bênção. Era um vale, o vale era Siquém. Abraão agora está em Siquém, tendo que decidir: o que é que eu quero? A bênção, Monte Gerizim, ou a maldição, Monte Ebal? Ele tem que decidir. Mas como Siquém significa dar as costas, ele decidiu bem. Ele virou as costas para o passado, ele virou as costas para o que ficou para trás, e disse: eu decidi andar, foi pela bênção, e é para ela que eu vou correr. Eu tenho uma palavra de Deus para a igreja esta noite. Você que tem dito: parece que lá era melhor, parece que quando eu não era crente era melhor, parece que o ano passado eu estava melhor. Salomão diz que dizer que o tempo do passado é melhor do que o de hoje não é sábio dizer. Deus está dizendo: pare de olhar para trás, olha para frente. Dá as costas para o passado, irmão. É aqui que Deus vai engrandecer o teu nome. Aleluia. Agora veja, irmãos, é o vale da decisão, e eu acho tão lindo que Deus ainda dá a dica. Deuteronômio 30, versículo 19, Deus diz: eu chamo o céu e a terra e ponho diante de ti, e digo assim: eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas, tu e a tua descendência. É como se Deus estivesse dizendo: no vale da decisão eu ainda influencio, siga pelo caminho da bênção. Deus tem muito mais para te dar no caminho da bênção do que o que você deixou para trás no caminho da maldição. Quem recebe a palavra, irmãos? Que às vezes a gente fica pensando, né? Mas, irmão, eu perdi tanta coisa. Perdeu nada. Aquilo ali passou. O que Deus tem para você é muito melhor do que o que você deixou para trás. Aleluias. Agora veja mais. Depois de Siquém, é as experiências de Abrão em Canaã, irmãos. Primeira experiência, ele deu as costas para o que ficou para trás. Agora olha para a Bíblia, versículo 6, depois de Siquém, ele foi para onde, irmãos? Ele foi para o carvalho
De quê? De Moré. Significa carvalho de Moré? Duas coisas. Árvore do mestre. A palavra Moré significa mestre. Lá em Canaã, sabe o que Deus disse a Abraão? Eu estou te trazendo para cá para você aprender lições preciosas. Eita, glória a Deus. Talvez eu esteja ministrando para alguém nesta noite que está vivendo o tempo do carvalho de Manre. O carvalho do ensino, do mestre, do professor. É Deus dizendo, olha, não acabou ainda não. Eu estou te trazendo para cá, para o carvalho de Moré ou Manre, para te ensinar preciosas lições. Aleluia. Olha o que eu vou falar, irmãos, para você nesta noite. Você tem que entender a palavra. Existem lições que você só aprende em determinados lugares. Não dá para aprender no outro canto, tem que ser nesse lugar. Eu vou encurtar por causa do tempo, mas Jeremias capítulo 18, Deus diz, desce a casa do oleiro, lá eu vou te ensinar lições. Só aprendeu na casa do oleiro. Israel aprendeu que Deus era o Deus da providência aonde? No deserto. Abraão aprendeu que no monte de Deus tem cordeiro, quando ele foi sacrificar seu filho no monte que Deus mostrou. Tem lições que Deus só nos ensina nos lugares específicos, e a palavra para tu é, para de reclamar no lugar onde tu está, fecha a boca, abre os ouvidos, pega papel e caneta e anota. Deus te colocou nesse lugar, nesse tempo, para te ensinar preciosas lições. Não reclama do carvalho não, irmão, de Moré. É aí que Deus quer te ensinar preciosas lições. Abraão gostou tanto do carvalho, irmão, que ele botou a casa dele no carvalho. Não dá tempo de ler, mas é só ler Gênesis 18:1. A Bíblia diz que ele morava nos carvalhais de Manre. Ele disse, rapaz, eu aprendi tanta lição que eu vou morar aqui, morar na escola, para aprender mais e mais. Agora, o que é o carvalho? O carvalho é uma árvore forte. Amós 2,9 diz isso, os amorreus são fortes como o carvalho. O carvalho também era uma árvore de tronco tão grosso que servia para fazer instrumentos musicais. O carvalho também era tão forte que ele aprofundava suas raízes o máximo. E ele cresce numa altura de 30 a 40 metros, irmãos. E gera muito fruto. Isaías capítulo 6, versículo 13 diz, mesmo que as folhas do carvalho caiam, e mesmo que o tronco dele seja cortado, ainda assim as raízes no chão vão brotar novamente. Sabe o que Deus está ensinando para Abraão? Do mesmo jeito que o carvalho é forte, Abraão, eu sou o Deus que te fortalece. Oh, aleluia! Do jeito que o carvalho é uma árvore que gera muito fruto, Abraão, eu vou fazer você ser um pai de multidões. Ei, Abraão, do jeito que o carvalho é uma planta que ninguém destrói, porque a raiz dela é tão grossa que ela volta a nascer, mesmo cortada, vão perseguir a tua semente. Vão maltratar a nação de Israel no Egito, na Babilônia, na Síria, e vocês vão ficar cortados, Abraão, como se fosse um carvalho, só o toco na terra. Mas assim como o carvalho, Abraão, eu vou fazer nascer do toco, da raiz, a nação de Israel. Até hoje, irmão, quem destrói Israel? O lugarzinho vai pequenininho, do tamanho de Sergipe, né? Egito tentou, a Síria tentou, Babilônia tentou, Hitler tentou, todo mundo tenta destruir, não destrói. Às vezes deixa só o toco, no chão. Mas é porque eles olham só para cima, irmão. E o crente não cresce só para cima, o crente também cresce para baixo. É por isso que quando tudo acaba em cima, a raiz de baixo volta a alimentar a planta e ela volta a crescer. Receba a palavra nesta noite. Pode estar vivendo um momento em que cortaram o teu tronco e até botaram fogo e disseram, essa nunca mais, esse nunca mais. E Deus está dizendo, a tua raiz está firmada em mim, tu ainda vai reverdecer. Aleluia, glória a Deus. Não vai destruir, irmãos. E a raiz do carvalho se espalhava, irmãos, por toda a terra. Deus está dizendo, Abraão, eu estou te ensinando no carvalho, que a tua geração vai se espalhar pelo mundo. Sabe o que eu acho bonito em Deus?
Abraão queria só um filho. Aí Deus disse: Abraão, eu vou te dar todas as famílias da terra, porque o que Deus tem para nós é infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu estou terminando, irmãos, mas deixa eu concluir aqui. Aí ele vai para o carvalho. Primeiro, deu as costas, Siquém. Segundo, carvalho de Moré, aprendeu lições, árvore do professor. Versículo 7, recebeu a visita de Deus. Eita, glória a Deus, irmãos. A Bíblia diz: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Olha que coisa linda, irmãos, aqui. Depois que ele faz tudo certinho, depois que ele obedece lá na terra de Canaã, a Bíblia diz que Deus apareceu. Antigamente Deus tinha falado, na terra de Canaã Deus apareceu. Deus vai te colocar num lugar onde Ele vai dizer: eu vou me mostrar para você. Tem lugares que Deus nos coloca que a gente sobe de nível na experiência. É isso que Deus está dizendo aqui. Ele aparece a Abraão, aí ele reafirma a promessa. Sabe o que é isso, irmão? É Deus dizendo assim: pode ser que você tenha esquecido do que eu falei, Abraão, mas eu vou dizer de novo só para te mostrar: eu não me esqueci do que eu te prometi. É muito bom quando você está atento para ouvir o que Deus está falando. Deus está dizendo para você nesta noite: o tempo está passando, né? Era 75 anos, agora é 100. Mas eu estou aqui nesta noite para dizer a você: eu não me esqueci do que eu te prometi. No tempo certo vai acontecer. O tempo não apaga as promessas de Deus. Aí o que é que o texto diz, irmão? Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Primeiro culto doméstico. Reuniu a família, edificou um altar. E edificar um altar fala de adoração a Deus. Abraão disse: depois que ele me apareceu, eu não quero mais os deuses de Ur dos caldeus, não. Eu conheci ele, eu vou fazer um altar para ele. Deixa eu te fazer uma pergunta: tem lugar para um altar de Deus na tua casa? Ou a Netflix já tomou conta do teu tempo todinho? Tem lugar para um altar de Deus na tua casa? Ou a internet, o celular já tomou conta do teu tempo inteiro? Ei, meu irmão, Deus está dizendo nesta noite: não é pecado assistir filme, desde que o filme não seja imoral. Não é pecado mexer no celular. O pecado é usar todo o tempo que tu tem para isso e esquecer o altar de Deus. Deus está dizendo: eu ainda te quero de joelhos no meu altar. Aleluia. Joga os ídolos fora. Aí, irmãos, eu tenho que correr. Versículo 8. E moveu-se Abraão dali. Para onde? Diz comigo forte. Para onde foi que Abraão foi? Para a montanha. Não pula para Betel não, primeiro é montanha. Para a montanha, ele não estava no lugar baixo? Montanha é lugar baixo agora? Deus já fez ele subir. É porque antes de subir tem que descer, irmão. Primeiro tu vai para a terra baixa, Abraão. Para quê? Para eu te mostrar que eu pego o homem de baixo e coloco em cima. Aleluia. Mas tem que descer. Tu quer ir para cima, mas não desce. Deus está dizendo: desça, desça, desça. Quanto mais baixo você descer, mais alto tu vai subir. Abacuque capítulo 3, versículo 17, ele começa dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vacas no curral, ainda que não tenha ovelha, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo: no lugar baixo eu te adorarei. Aí o versículo 19 do capítulo 3 diz assim: todavia o Senhor me fará andar nos lugares altos. Quem adora no lugar baixo vai subir para adorar no lugar alto. Aleluia. Ele sobe, ele vai para onde? Betel. O que significa Betel? Beit El, casa de Deus. Sabe o que Abraão está fazendo? Eu vou pegar a minha família e vou colocar na casa de Deus. Eita, glória a Deus. E lá, irmão, ele edifica um outro altar. E a Bíblia diz: e ali ele invocou o nome do Senhor. Os estudiosos dizem: foi ali que Abraão teve convicção da salvação. Por quê?
Porque Romanos 10:13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fique de pé para a gente encerrar. Olha o que Deus está dizendo, irmãos: do lugar baixo eu te colocarei no lugar alto, e você vai conduzir a sua casa para Betel, que é a casa de Deus. Sabe o que Abraão fez, irmão? Abraão, diz o texto, armou a sua tenda ali pertinho de Betel. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou morar na casa de Deus. Por quê, Abraão? Porque na casa de Deus eu estou protegido, na casa de Deus eu aprendo. Último texto para a gente encerrar, Salmo de número 27, versículo de número 4, quem for bom de Bíblia, corre, acha aí ligeiro. Salmo de número 27, versículo de número 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Versículo 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-ás sobre uma rocha. Eu termino aqui. Quem mora na casa de Deus está escondido na presença de Deus. Quem mora na casa de Deus está edificado sobre uma rocha. Ninguém vai te destruir, nem destruir tua família, porque nós estamos edificados na rocha. Quem glorifica ao Senhor esta noite, irmãos? Estamos edificados na rocha. Canaã nos espera. Amém. O pastor vai encerrar aqui orando. Deus abençoe, meus irmãos. Você pode aplaudir o Senhor?